Boa noite, aqui mais uma vez é o pastor Micael Ferreira. Eu sou pastor do Mevan em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e sou um dos professores dentro dessa plataforma de ensino da nossa igreja. Eu sou um dos professores, o Rian, o profeta da igreja, é um outro professor, o Ricardinho, que é um pastor em treinamento, o Tiago, que é pastor também da igreja, e alguns convidados, como por exemplo o pastor Sérgio Ponce, que nos agraciou com uma palavra poderosa a respeito de morte na panela, um ensino primoroso, e esse ensino pôde tocar em muitas pessoas e trazer muitas revelações. As minhas primeiras 7 aulas eu falei a respeito do Cristo corporativo. Você pode acompanhar nas aulas anteriores, é um assunto que mexe muito comigo, fala muito comigo, um assunto que eu tenho pesquisado, aprofundado, e a gente falou sobre os fundamentos desse Cristo corporativo em 7 aulas. Foi um tempo bom, um tempo primoroso, mas agora a gente vai falar a respeito de finanças. Não simplesmente finanças, mas finanças segundo os padrões bíblicos. E aí a gente vai gastar algumas aulas falando também a respeito desse tema de finanças. Eu não posso agora te precisar quantas aulas serão, mas serão algumas aulas, porque é um assunto que tem que ser falado com bastante cuidado, com bastante entendimento, munido do Espírito. E aí a gente vai falar sobre dezenas de coisas. A gente vai falar sobre dízimos, ofertas, os tipos de oferta, o que é bíblico, o que não é bíblico. A gente vai falar sobre ofertar em pessoas, sobre ofertar em sacerdotes, sobre ofertar em instituições. Desculpa. A gente vai falar sobre a questão da esmola, que é diferente da oferta. A gente vai falar sobre todas essas coisas, esquadrinhando as escrituras a esse respeito. O que Deus fala, o que Jesus fala a esse respeito. O que Jesus falou, o que Paulo falou, o que os grandes homens de Deus falaram a esse respeito nas escrituras. Então a gente vai começar a esquadrinhar um pouco sobre isso. Hoje eu quero começar falando sobre um tema, e eu vou gastar um bom tempo dessa aula nesse tema, que é a respeito da liberalidade. Precisamos ser liberais no Senhor, mesmo em tempo de pandemia. Mesmo em tempo de extrema dificuldade financeira. Precisamos aprender a ofertar com liberalidade, não só simplesmente daquilo que nos sobra. Eu não estou falando aqui, ainda que a gente entenda que existe uma lei da semeadura. Quem planta, colhe a mesma espécie, com uma grande vantagem. Você não colhe na mesma medida que você plantou. Você colhe abundantemente mais. Mas o que eu quero falar com você não é para que você aprenda a ofertar, mas de uma maneira interesseira. Mas que seu espírito seja impelido a ofertar. Seja na igreja, instituição, seja nos sacerdotes, seja nas pessoas que te cercam, e principalmente a respeito de tudo aquilo que Deus estiver, ou tudo aquilo que Deus te orientar a investir o seu dinheiro. A maneira de ofertar corretamente, munido do Espírito, com entendimento do Espírito, de coração puro e alegre, é isso que a gente quer trazer um entendimento a você, porque de verdade isso pode ser libertador. E isso pode transformar toda a sua história de uma maneira radical.
Eu quero agora orar para que Deus abra o nosso entendimento, para que a gente consiga entender de uma forma muito clara aquilo que Ele nos vai falar a respeito das Escrituras. Aquilo que Ele tem para falar a respeito das nossas finanças. Que nada se perca e que a gente tenha um entendimento total segundo o padrão de Deus. Pai, agora eu oro para que o Senhor toque sobre nossas vidas e nós sejamos radicalmente transformados pelo poder da sua palavra. Nos dá um entendimento correto, Senhor, a respeito das nossas finanças. Nos dá um entendimento correto, Senhor, a respeito do que fazemos com o dinheiro que o Senhor nos dá. Como devemos ofertar, como devemos empenhar o nosso dinheiro, aonde devemos colocar esse nosso dinheiro, em que temos que investir, Senhor. Nos mostra as coisas que o Senhor tem feito no reino e onde quer que nós coloquemos, investamos o nosso dinheiro. Nós precisamos entender, Senhor, e precisamos ter alegria no nosso coração para ofertarmos sem medo. O coronavírus, a falta de recurso, a falta de emprego, os padrões desse mundo não podem e não vão nos paralisar, Senhor. Nós queremos ser aqueles que ofertamos de forma abundante, independente das circunstâncias que nos cercam. Que essas circunstâncias não tenham poder sobre nós, mas antes nós sejamos abundantes em tempos de grandes tribulações, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Eu quero agora, então, compartilhar com você um texto que fala muito ao meu coração. É um texto que, quando eu vou falar a respeito de ofertas, eu gosto muito de utilizar esse texto, porque esse texto, por vezes, até me emociona, porque ele fala sobre os macedônios e fala da sua liberalidade, que é o que eu quero falar um pouco a respeito disso. Antes da gente entrar e conhecer totalmente quais os tipos de oferta a respeito do dízimo na sua plenitude, a gente precisa aprender a ser liberal. E uma vez que nos tornamos liberais, aí sim a gente pode aprender todas essas coisas na sua plenitude. Eles eram povos de extrema aflição, passando problemas terríveis, mas continuavam sendo liberais. Continuavam entendendo que o melhor lugar para se colocar o dinheiro era naquilo que Deus estava fazendo. Nós não vivemos, meu amado irmão e minha amada irmã, segundo os padrões desse mundo. Nos padrões desse mundo, ofertar nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, nesse momento onde o emprego está escasso, nesse momento que a gente pode ter hoje, talvez não sabe se vai ter amanhã, nesse momento que você está passando dificuldades financeiras, nesse momento em que você está preocupado com a sua casa, com as suas contas, com o que há de comer, com o que há de vestir, ainda que a Bíblia diga que nós não deveríamos nos preocupar com isso, preocupado como é que vai ser sua vida financeira daqui para frente, segundo o padrão mundano, isso é loucura. Mas segundo os padrões bíblicos, isso não é loucura, é o maior investimento que você pode fazer. Então seja liberal. Liberal com pessoas, liberal em terras férteis. Seja liberal em ofertar na sua casa espiritual. Seja liberal em ofertar aos sacerdotes. Seja liberal em ofertar às pessoas. Seja liberal em ajudar as pessoas, em suprir as pessoas. Esse é o maior investimento. No momento que está te faltando e que você tira não daquilo que te falta, que te sobra, mas que você tira aquilo que vai te fazer falta, esse investimento,
ele vai florescer de uma forma muito abundante. Então vamos ler o texto. Esse texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, e a gente vai ler a partir do primeiro versículo. E diz assim: além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Veja só, a gente vai entrar num texto mais profundamente, você vai ver que eles passavam dificuldades tremendas. Aqui, Paulo começa dizendo que nós veríamos, ou aquele povo veria, a graça de Deus que era concedida a essas igrejas da Macedônia. Existia uma graça especial e poderosa de Deus sobre os macedônios. Havia graça sobre eles. Por isso eles ofertavam, por isso eles faziam questão de participar, porque a graça de Deus estava sobre eles. Mas quando a gente está falando de graça, nós não estamos dizendo que era tudo perfeito, era tudo bom, que sobrava dinheiro a essas igrejas, que eles não tinham dificuldades, que todas as suas casas estavam supridas, que eram mil maravilhas, que Deus vinha aí e colocava dinheiro em forma abundante nessas igrejas. Não! Não é sobre essa graça. É uma graça que é capaz de transformar toda a nossa vida e todo o nosso entendimento. E mesmo no tempo de angústia, nos fazer continuar sendo fiéis. E não só fiéis, generosos. E nos faz ter vontade, alegria abundante de ofertar em meio à extrema dificuldade. Mas vamos continuar lendo. Como em grande prova de aflição. Olha só. Havia uma abundância de graça sobre aquele povo, mas eles estavam passando por um momento de grande tribulação. Não era uma pequena tribulação, era uma grande tribulação. Eles eram provados em meio à tribulação. E mesmo assim, continuavam fiéis. E continua o texto. A abundância de sua alegria. Uau! Que lindo, cara. Lindo, lindo, poderoso. Eles estavam passando por grande aflição. Uma aflição dolorosa. Uma aflição grandiosa, dura. Mas havia grande alegria. A aflição não foi capaz de pará-los. A aflição não foi nem capaz de deixá-los tristes. Eu fico pensando no Macedônio e eu não sei porquê, eu lembro sempre da passagem de Jesus na tempestade, onde em meio àquela tempestade doida, todo mundo desesperado, e Jesus estava tranquilo, dormindo em meio à tempestade. Eu penso muito nesses homens e mulheres da Macedônia nesse sentido. O momento era de grande tribulação, mas havia grande alegria. Havia grande alegria. E ele diz mais, olha, o momento era de grande tribulação, havia abundância de alegria e a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Parece antagônico, né? Porque ali está dizendo, além da grande provação e mesmo assim ele ser alegre, ele também tinha uma pobreza profunda. Se faltava de tudo. Eles tinham dificuldades financeiras. Era difícil ter dinheiro, que se fosse hoje, seria um momento em que seria difícil ter dinheiro para pagar suas finanças, difícil ter dinheiro para comprar o seu alimento. Eles conseguiam ser abundantemente alegres e mais. Eles abundaram na riqueza da sua liberalidade. Ainda que eles fossem pobres, eles eram ricos, na abundância da sua liberalidade. Sabe o que significa isso, meu amigo? É que ainda que eles fossem pobres, isso não é desculpa, eles eram abundantemente abençoadores.
Eles eram ricos em liberalidade, totalmente liberais, eles não eram presos ao dinheiro. Mamon não era dono deles. Eles eram totalmente liberais. Eles queriam investir aquilo que tinham e até aquilo que ia fazer falta nos propósitos de Deus. Você consegue compreender isso? E ele continua dizendo assim: porque do seu poder eu dou testemunho. Sim, Paulo está dizendo assim, olha, do seu poder, do poder que existe nisso, desse poder que existe nos macedônios, de meio à grande tribulação, serem alegres, no meio da pobreza, serem ricos em liberalidade, e o poder que isso emana, e as coisas que isso vai trazer, as consequências sobrenaturais que isso vai trazer a esses irmãos, porque eles estão dando daquilo que os faltam. Eu sou testemunha. Paulo estava testificando a respeito deles. Aí ele fala assim, além do seu poder, que ele já testificou, eles estavam dispostos de si mesmos. Eles estavam dispostos. Eles não estavam dispostos simplesmente a dar finanças ao Senhor. Eles estavam dispostos a dar sua vida pelo Senhor. Eles estavam dispostos de si mesmos. Eles queriam dar tudo ao Senhor. Suas finanças, seus pensamentos, suas atitudes, as suas vidas. Eles queriam dar tudo, absolutamente tudo ao Senhor. Eles não queriam que nada que fosse deles não fosse do Senhor. Eles estavam totalmente dispostos a dar as suas finanças e a sua vida a esse Deus que eles compreendiam ser o Deus Todo-Poderoso. E orando com muitas súplicas, que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. Os macedônios, eles oravam para que os outros também recebessem esse dom de ofertar, esse dom de se tornar alegre em meio à tribulação, esse dom de liberalidade. Eles oravam e suplicavam ao Deus Todo-Poderoso que eu e você, que os homens daquela época recebessem também esse dom. E olha que lindo, eles faziam questão de participar disso. Eles diziam para Paulo, nós queremos participar disso. Você vai ler nas Escrituras que houve um momento em que Paulo ele não queria ser pesado às igrejas. Ainda que ele tivesse direito, ainda que ele pudesse receber a respeito daquilo, eu não estou falando de cobrar. Não é cobrar. Mas ele tinha direito de receber aquilo que a igreja ofertava a ele. Mas Paulo, durante um tempo, Paulo resolve trabalhar, Paulo resolve não ser pesado para a igreja. Não dar despesas para a igreja. Não ser alguém que usufruía daquilo que era da igreja. Igreja, digo eu, instituição e reunião de pessoas. Mas os macedônios não. E aí, creio eu, e aí é algo meu à parte, é como se eles falassem assim, aqui não. Aqui você vai ter que usufruir, Paulo. Porque é um direito e nós fazemos questão, nós queremos participar disso. Talvez Paulo olhasse e falasse, cara, mas vocês estão passando por grandes dificuldades. Existe uma crise financeira que assola vocês. Olha, vocês precisam pagar as contas de vocês, vocês precisam levar comida para sua casa, e eu sei que isso aí vai fazer uma falta danada para vocês. E os macedônios, não, nós queremos participar. Não nos tirem essa bênção, nós entendemos isso como uma bênção. Participar desse ministério de doar, de ofertar,
Não nos tire isso. Nós queremos participar dessa ministração para com os santos. E nós oramos. E nós suplicamos ao Deus Todo-Poderoso que outros grandes homens e mulheres, que todos eles entendam que eles precisam administrar esse serviço perante ao Senhor. Que eles sejam prósperos, mas que sejam totalmente liberais. E aí continua dizendo assim: e isso eles fizeram, não como nós esperávamos. Eles fizeram não como Paulo esperava. Eles fizeram muito melhor. Eles fizeram segundo o entendimento de Paulo, segundo aquilo que Paulo olhou e queria que ele fizesse, ou esperava no seu espírito que eles fizessem. Não. Fez muito mais. E aí diz assim: mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor. Antes de qualquer coisa, antes das suas finanças, eles se entregaram totalmente ao Senhor. É como se eles dissessem: Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ter, é teu, Senhor. É tudo teu. Toma-nos. Pertencemos a ti. Toma-nos. Primeiramente, ofereceram a si mesmo ao Senhor. Se entregaram totalmente ao Senhor. Deram toda a sua vida e tudo que tinham ao Senhor. Esse eram os macedônios. Mas o texto continua. E a nós, pela vontade de Deus. Eles não só se entregaram ao Senhor, eles se entregaram aos seus irmãos, para que os seus irmãos pudessem usufruir deles, usufruir de tudo aquilo que eles tinham. Eles se entregaram ao Senhor como oferta suave ao Deus Todo-Poderoso. Se entregaram para que o Senhor tomasse tudo que era deles, para que o Senhor cuidasse de tudo que é deles. E uma vez que eles se entregaram ao Senhor, que eles deram tudo ao Senhor, eles também deram tudo aos seus irmãos. Tudo que era deles era tudo em comum. Tudo que era deles pertencia a todos. Uma entrega a Deus e uma entrega aos seus irmãos. Uau! Eu gosto muito desse texto. E aí, durante o ensino, a gente vai voltar nesse texto, a gente vai ler esse texto na sua plenitude, mas por agora eu queria ficar só por aqui. Eu não podia começar a falar a respeito de liberalidade sem antes falar dos macedônios. Seria impossível. Depois você vai entender um pouco mais, a gente vai esmiuçar esse texto todo de 2 Coríntios 8, para que você tenha o pleno entendimento de tudo aquilo que está sendo falado aqui. Mas agora, a gente vai ler um outro texto. Gálatas 6, do 1 ao 7. Gálatas 6, do 1 ao 7. Diz assim: irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considerai a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Suportais os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa alguma coisa quando nada é, engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove sua própria obra, e então poderá glorificar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo.
que aquele que é instruído na palavra transmita àquele a quem ensina todas as coisas boas. E na sua Bíblia, e na maioria das Bíblias vai estar assim, que aquele que é instruído divida dos seus bens com aquele que o ensina. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Esse texto é um texto que eu gosto muito, sabe? Ele fala para que a gente não seja surpreendido em falta, que a gente não esteja pecando, que a gente não deixe de fazer o que tem que ser feito, que a gente lembre de restaurar o nosso irmão com mansidão, com alegria, com longanimidade, para que a gente não seja tentado assim como ele também foi. Cuidar do seu irmão e não julgar. Eu não estou falando no não julgueis que falam por aí, não é isso? E aí ele fala de suportar o fardo no outro. Precisamos suportar os fardos do nosso irmão. Para quê? Para que a lei em Cristo seja cumprida. E se a gente pensar que a gente é alguma coisa, que a gente é demais, que nós não somos nada. E se a gente acha que a gente é alguma coisa, como diz as Escrituras, a gente só está se enganando. Desculpa, meu amado irmão, minha amada irmã, você não é nada. Você não está em Cristo porque é merecedor, você não foi aceito por Ele porque você era alguém bom demais. Não, 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 não. É graça. E cada homem deve provar sua própria obra, ou seja, não é provar para as pessoas, é provar para esse Deus, é continuar fazendo o que é correto, o que é lícito. E aí sim você vai poder gloriar em si, e não no outro. Não se trata de gloriar do que o outro fez, mas daquilo que você fez em Cristo. Mas não é se gloriar para os homens, é se gloriar nele. E agora, que estava falando, né, de carregar o fardo no outro, agora está dizendo assim, cada um carrega o seu próprio fardo. Precisamos carregar o nosso fardo. Quando ele fala de carregar o fardo do irmão, é porque nós devemos ajudar os irmãos, e se ele não consegue carregar o seu fardo, que a gente carregue junto. Mas nós precisamos carregar o nosso próprio fardo, para que o nosso fardo não seja pesado para o irmão. Entende isso? Ninguém deveria ser pesado para ninguém. Mas ainda que ele seja pesado, e por isso eu ajudo a carregar o fardo dele, eu não vou ser pesado e não vou fazer com que ele carregue o meu fardo. Mas eu quero que você entenda aqui o versículo 6, aquele que é instruído na palavra. Se você é instruído por alguém, se você tem aprendido com alguém, é a Bíblia que diz, divida dos seus bens com aquele que te ensina. Aprenda a ofertar nessas pessoas. Aprenda a semear nessas pessoas. Talvez você fale assim, olha, mas na sua Bíblia ela está escrita assim, transmita coisas boas. Dá no mesmo, irmão. No original é finanças. Mas se for coisa boa, é de tudo que você tiver de bom, faz com que ele participe. Mas na sua Bíblia eu sei que está escrito. Na sua versão, ou na versão da maioria, está escrito divida dos seus bens. E é o que diz o original. Porque algumas pessoas, talvez, olhando desse prisma de participar de todas as coisas boas, posso falar assim, não, mas isso não tem a ver com a minha finança. Não, se eu colocar participar de todas as coisas boas, se torna ainda mais profundo. Porque aí é participar não só da finança, é de tudo. Exatamente tudo que você tem e que você possui. Então, é maior ainda. Mas o fato é, invista as suas finanças naquele que te instrui.
naquele que te ensina, naquele que tem que te guiado pelo caminho, o caminho correto. E aí ele termina dizendo, no 7, não se engane. Deus, ele não se deixa zombar por ninguém. E aí ele diz, porque tudo, exatamente tudo que o homem semear, isto ele colherá. O que ele está dizendo é que se você semeia, é certo, meu irmão, você vai colher. Esse é o primeiro fato. E aí eu posso dizer mais. Você não só vai colher, você vai colher muito mais abundantemente do que aquilo que você plantou. Agora o fato é, não se pode plantar laranja e colher abacaxi. Não se pode plantar morango e colher kiwi. Se você plantar laranja, você colhe laranja. Se você planta abacaxi, colhe abacaxi. Se você planta morango, você colhe morango. Se você planta kiwi, você vai colher kiwi de uma forma maior. Vai plantar algumas sementes e vai colher frutas que vão dar novas sementes em uma quantidade muito maior de semente. Mas o fato é, meu irmão, aprenda isso. Se você plantar coisas ruins, é impossível que você colha coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você colhe da mesma espécie. Você vai colher coisas ruins. Mas existe uma boa notícia. Se você plantar coisas boas, é impossível que você colha coisas ruins. Você vai colher da mesma espécie. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins em abundância. Abundantemente mais do que você plantou. Plantou coisas ruins, vai colher abundantemente coisas ruins. Mas plantou coisas boas, você vai colher abundantemente mais coisas boas do que aquilo que você plantou. O fato é, você vai colher na mesma espécie, mas de forma abundante. Vamos continuar? 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14. Não sabeis vós que os que ministram aos santos, os que ministram as coisas santas, vivem das coisas do templo? E que os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Olha, talvez você nunca entendeu, porque talvez o seu pastor, na sua concepção, ele não trabalha, ele vive da igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu te garanto que se o seu pastor, ele recebe através da igreja, primeiro, não há nada de errado. A Bíblia fala sobre isso. Segundo, eu te garanto, meu irmão, ele trabalha e trabalha pesado. Trabalha muito mais horas do que quando ele trabalhava no emprego que não tinha a ver com a igreja.
tem que resolver problemas muito maiores do que quando ele trabalhava numa empresa e não para a igreja. E não tem hora de descansar. E não tem hora de parar como ele teria num emprego normal. E ele precisa mergulhar nas escrituras, ele precisa estudar, ele precisa atender pessoas, ele precisa cuidar da igreja, ele precisa aconselhar pessoas, ele precisa cuidar de pessoas, ele precisa resolver problemas na igreja, instituição, na vida das pessoas. Ele precisa trazer soluções, trazer palavras corretas, vindas do Senhor para essas pessoas. Então ele precisa ter uma vida devocional abundante. Ele precisa ser aquele cara que mergulha nas escrituras e estuda abundantemente. Ele vai precisar ler livros, ele vai precisar não só comprar esses livros, ele vai precisar ler, ele vai precisar estudar, ele vai ter que ver artigos, ele vai ter que estar disposto em sua casa a receber pessoas. Meu amado irmão, muitas vezes de madrugada a gente ainda está trabalhando. Se as pessoas soubessem o quanto trabalha um pastor, muitos não brigariam para ser pastor. Alguns brigam porque, na verdade, eles não querem ser pastores segundo o padrão bíblico. Eles querem viver benefícios que não tem a ver com, com a incumbência. Mas se for um pastor de verdade, se o seu pastor for um homem de Deus, se ele for alguém que ele trabalha muito, meu irmão, e ele deveria ser muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Primeiro por conta do texto que a gente leu anteriormente. Porque ele é aquele que te instrui, ele é aquele que te dá conhecimento, ele é aquele que luta pela sua vida, ele é aquele que tem mergulhado nas escrituras para te trazer um entendimento correto. E só aí você já deveria investir financeiramente na vida dele. Só aí você já devia fazer com que ele participasse das coisas boas que você prova na vida. Mas agora a gente ainda vai ver esse outro texto e o que está falando a respeito. E ele diz assim: não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? Todo pastor deveria viver das coisas do templo, meu irmão. Alguns não querem ser pesados para a igreja porque entendem assim, às vezes nem vão ser. Alguns não querem ser humilhados porque sabem que talvez sejam humilhados. Alguns não querem porque eles sabem que as pessoas vão julgar e acham que ele não está trabalhando e ele trabalha abundantemente. Mas o fato é, não sabeis vós que aqueles que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? O seu pastor deveria viver das coisas da igreja, das finanças da igreja, e ele deveria ser muito bem remunerado, não tenha dúvida disso. Não estou falando isso porque eu sou pastor, meu irmão. Eu já aprendi a viver no pouco, eu já aprendi a viver no muito. Eu já aprendi a comer ovo e salsicha, já aprendi a comer filé mignon e picanha. Estou falando por conta disso. Eu já aprendi a abrir mão por conta da igreja. E já aprendi a viver também por conta da igreja. Talvez numa dessas ministrações eu te conte. Deus pediu meu emprego e eu dei a ele. E hoje eu sou um pastor que trabalha muito mais do que eu trabalhava. E quando eu entreguei a Deus, não pense você, porque eu vislumbrei que eu ganharia mais. Não. Eu não ganho o que eu ganhava antes. Entende? Mas isso é para uma outra aula, para um outro momento.
Existem muitos homens de Deus que têm entregado tudo que têm ao Senhor. E o Senhor tem sido o seu alimento, o Senhor tem sido a sua provisão, o Senhor tem sido aquele que traz a sua comida, o seu dinheiro para pagar as suas contas, todo o suprimento. Todo o suprimento. É o Senhor que tem dado. É o Senhor que tem trago. Em contrapartida, mergulham abundantemente no Senhor e confiam no Senhor, porque Ele é o nosso provedor. Nós vivemos para Ele, por Ele e dele. Por isso não temos medo de abrir mão. E não abrimos porque ganharemos algo melhor. Não abrimos mão de um emprego porque quando somos ministros do Senhor, que vivem da casa do Senhor, vamos ter uma vida mais fácil. Não. A vida não é mais fácil, meu irmão. Trabalhamos muito mais. Absorvemos problemas de outros. Damos nossa vida em função desse evangelho e morreremos por esse evangelho. Com toda a força da nossa vida. Porque entendemos que o nosso maior tesouro é o Senhor. Ele é a nossa maior recompensa. E diz assim, e os que esperam no altar são participantes do altar? Aqueles que esperam no altar, aqueles que deram sua vida por um propósito, aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que abriram mão de tudo, de toda a sua vida, de todas as suas finanças, de todo o seu querer, em função de ser um ministro do Senhor. E graças a Deus, ministros competentes de um novo pacto. Esses homens e mulheres que abriram mão e que permanecem fiéis ao Senhor no altar, eles precisam ser participantes do altar, de tudo aquilo que entra no altar. Não se preocupe. A partir da segunda aula a gente vai esmiuçar a finança. Vamos sim falar sobre cada função da finança, vamos sim falar sobre os dízimos, vamos sim falar cada tipo de oferta, vamos sim falar de esmolas. Mas nesse primeiro ato, eu precisava falar sobre isso. Eu precisava falar sobre liberalidade. A gente vai falar sobre ofertas que tem a ver com os sacerdotes. A gente vai falar sobre oferta que tem a ver com pessoas. A gente vai falar de ofertas que são para construir algo. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Não se preocupe. Mas essa primeira aula é só uma pincelada de tudo aquilo que a gente vai falar no decorrer desses dias. E aí o versículo 14 diz, assim também ordenou o Senhor. Veja bem, assim também ordenou ao Senhor. Entende o que é ordenar? É uma ordem. E quando Deus ordena, você tem que cumprir. E assim também ordenou o Senhor. O próprio Deus deu uma ordem a esse respeito. Aos que pregam o Evangelho, ou seja, aqueles que pregam as Escrituras, aqueles que têm levado o Evangelho para você e para tantos outros, aqueles que mergulham nas Escrituras, que mergulham no Espírito para trazer revelações, para dar alimento ao povo de Deus. A esses homens que pregam esse Evangelho, o Evangelho da verdade, o Senhor deu uma ordem. Qual é essa ordem? Que vivam do Evangelho. É uma ordem que esses homens vivam do Evangelho. Você, ministro aí, existe uma ordem sobre a sua vida.
que você viva do Evangelho. E a gente vai encerrar hoje essa aula com Filipenses 4, do 15 ao 19. Filipenses 4, do 15 ao 19. Vamos lá? Vamos comigo? Está me acompanhando? E bem sabeis também vós, ó Filipenses. Ele está falando com o povo de Filipos. Mas essa carta ela abrange a todos os demais, ok? Que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, lembra quando a gente falou lá da igreja da Macedônia e que eles eram próximos? Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Olha, quando eles saíram da Macedônia, que viveram com aquele povo que era abundante oferta, nenhuma igreja entrou em contato, nenhuma igreja quis os abençoar. Por onde eles passavam, as igrejas não queriam ter esse ministério, mas o povo de Filipenses, os filipenses, eles sim fizeram isso. Nenhum outro comunicou, mas eles comunicaram. Eles entenderam. E ele diz assim, porque até mesmo em Tessalônica me mandaste e outra vez o necessário. Né? Tessalônica até mandou, mas mandou só o que era necessário. Eles não deram daquilo que ia sobejar, eles deram só o que era necessário. Não que deseje dádivas, essa não era o coração de Paulo, não era isso que ele queria. Ele não queria isso para ninguém. Mas desejo o fruto que aumente a vossa conta. Porque Paulo entendia que se eles ofertassem, eles iam colher. Esse fruto aumentaria a conta deles. Isso Paulo desejava esse fruto. Não para si próprio, não para que ele fosse suprido, não era isso. É para que eles próprios fossem abençoados. Então entenda, quando você abençoa um ministro, quando você abençoa uma pessoa, quando você abençoa uma terra fértil, na verdade quem está sendo abençoado é você. E Paulo diz assim, mas tenho tudo em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele foi suprido por aqueles homens, e ele não tinha necessidade de nada, ele estava abundante, ele não precisava que aqueles homens fizessem isso. O que ele queria é que os outros aprendessem também a ser abundantes na sua oferta, que eles também aprendessem a ser liberais, para que ele escolhesse, não para que ele colhesse, ele já tinha sido suprido pelos filipenses, pelas coisas que foram enviadas, e isso foi como cheiro suave e a sacrifício agradável e aprazível ao Deus. Quando os filipenses deram, quando os filipenses supriram a Paulo, eles agradaram a Deus, foi como um cheiro suave, foi como um sacrifício suave. Paulo queria que todos os demais participassem disso, mas eles não entenderam, por isso não colheram. E ele diz assim, o meu Deus, para encerrar, suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas em glória por Cristo Jesus. Ou seja, vocês semearam, vocês entenderam, vocês deram em meio à dificuldade. Então, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai suprir você nas todas as suas necessidades, em tudo que vocês precisam. E é segundo as riquezas em glória por Cristo Jesus, ou seja, através de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a semear. Se você semear, você vai colher em abundância. Seja liberal nesse tempo. A minha oração é que você entenda e que você seja liberal no reino do Senhor. A gente se encontra na próxima aula, onde a gente vai definir todas essas coisas. Mas fica aqui algo para você. Ore ao Senhor, para que você seja alguém extremamente liberal, para que você prove de tudo que Deus tem para você e prove a abundância. Uma boa noite e que Deus o abençoe.